tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de língua portuguesa. O nosso tema de hoje é sujeito e predicado. Antes de passar ao nosso tema principal, eu gostaria de recordar com vocês algumas informações. Meninos, antes vocês estavam estudando apenas as palavras isoladamente, ou seja, fazendo um estudo morfológico. A partir de agora, o nosso estudo será sintático, ou seja, as palavras vão estar organizadas em uma oração e elas vão ganhar novas classificações. Irão permanecer com suas classificações iniciais, artigo, substantivo, adjetivos, verbos, preposições, substantivos. No entanto, agora elas vão estar organizadas em uma oração, como está aqui. A criança alegre brinca na escola. Aqui eu tenho a classificação dela individual. Agora elas vão estar apresentadas com uma classificação diferente. Não esqueçam essas informações aqui. Vocês vão agora somente adicionar algo a mais. A primeira fase desse estudo sintático que vocês vão encontrar é a classificação do sujeito. Ele é o termo da oração do qual se afirma algo e com o qual o verbo concorda em número e em pessoa. Viram que o verbo está de vermelho? É porque ele vai ser muito importante a partir de agora. Ao se deparar com uma oração, você vai primeiramente procurar onde está o verbo e vai fazer a ele uma pergunta. Quem? Quem praticou tal ação? Quem é dessa forma? Quem está nesse estado? Olha só, eu defendo os animais. Eu encontrei logo o verbo defender e vou perguntar a esse verbo, quem defende os animais? E ele prontamente me responderá, eu. O sujeito dessa oração, então, é o pronome eu. Eu defendo os animais. Percebam que o verbo e o sujeito sempre precisam concordar. Por isso que há no segundo exemplo, nós defendemos os animais. Vejam aqui que o verbo agora está no plural. Então, se o verbo está no plural, quer dizer que o sujeito também precisa estar. E ele aparece aqui, nós defendemos os animais. Beleza? É muito fácil encontrar o sujeito. Você vai encontrar o verbo e fazer a pergunta, quem? Quem fez alguma coisa? Quem é dessa forma? E logo, prontamente, ele vai lhe indicar quem é o sujeito, que vai estar sempre no mesmo número e pessoa que ele. Existem aqui alguns exemplos que vão lhe ajudar a praticar um pouco esse encontro do sujeito. Como eu falei ainda há pouco, você vai identificar primeiro o verbo. A criança alegre brinca na escola. O verbo aqui é brincar. E eu pergunto, quem brinca na escola? E ele vai me responder, a criança alegre. Já sei que está aqui o meu sujeito. No segundo exemplo, os estudantes aplicados estudam para as provas. Se eu encontro o verbo, tudo facilita. E aí eu vou perguntar, quem estuda para as provas? E ele vai me entregar o sujeito, os estudantes aplicados. O sujeito está aqui. No terceiro, a cidade maravilhosa enfrenta problemas. Encontro o verbo enfrentar e pergunto, quem enfrenta problemas? Logo me deparo com o sujeito. A cidade maravilhosa enfrenta problemas. E por fim, o rio Amazonas é o maior do mundo. Encontro o verbo ser e pergunto, quem é o maior do mundo? E ele prontamente me indica, o rio Amazonas é o maior do mundo. E está indicado o sujeito. Viram como é fácil? Agora você já sabe quem é o sujeito, vamos aprender mais uma informação sobre ele. Os sujeitos também são dotados de um núcleo, ou seja, a palavra mais importante dele. Vamos encontrar? Não se preocupe, também é bem facinho. Permaneço com a mesma oração, já tenho o sujeito marcado em todas as frases, vou apenas em busca deste núcleo, que é a parte mais importante. A criança alegre brinca na escola. Quem vai ser o núcleo? Aquela palavra que eu não posso retirar, senão o meu sujeito vai perder o sentido. No primeiro exemplo, a criança alegre brinca na escola,
A criança, o caso aqui, esse substantivo, criança, vai ser o núcleo, porque se eu retirá-lo, eu vou perder. Olha a pergunta. Quem brinca na escola? Se eu retirar o criança, a resposta será a alegre. Quem é alegre? E o criança está dando todo o sentido para cá. Perceberam? No segundo exemplo, os estudantes aplicados. Os e aplicados são apenas ajudantes para deixar esse sujeito um pouco mais completo. No entanto, se eu retirar e deixar apenas o núcleo, vai ser muito bom para entender. Estudantes estudam para as provas. O aplicados é apenas um adjetivo, ele pode ser retirado. No terceiro, a cidade maravilhosa. O a e maravilhosa também só estão aí para colaborar, mas se eu retirá-los, o núcleo ficará ainda perfeito. Cidade enfrenta problemas. Por fim, o rio Amazonas. Eu posso retirar esse artigo daqui e deixo apenas rio Amazonas, que será o núcleo. Podem fazer os testes. Se retirar os artigos e os adjetivos, o sentido permanecerá perfeito. Agora, se tirar o núcleo, aí o sujeito passa a não existir mais, já não tem mais sentido algum. Se eu retirar o cidade, a maravilhosa enfrenta problemas. Ok, mas quem é maravilhosa? E aí o núcleo traz todo o brilho. A cidade, você... Ah, muito bem, é a cidade maravilhosa. Beleza? Então, por que estudar o núcleo é tão importante? Porque ele vai definir que tipo de sujeito eu vou encontrar naquela oração. Por isso que eu ensinei a vocês anteriormente. Para eu saber que é um sujeito simples, eu vou identificar na frase apenas um núcleo. Olha o exemplo. Os manauaras amam açaí. Eu sei que eu tenho um sujeito aqui e manauaras é o núcleo, porque eu posso tirar o os. E aí fica os manauaras. Eu já sei que tem um povo que ama açaí. No segundo exemplo, o governante comprou os lotes de vacina. O é apenas um artigo e já sei que governante é o núcleo. Se eu tirar o núcleo, acaba o sujeito. Olha só. Se eu tirar manauaras, os amam açaí. Os quem? Os amazonenses, os manauaras, os paraenses, os paulistas. Quem ama açaí? Vê? O núcleo é a alma do sujeito. Se eu sei que o sujeito simples tem apenas um núcleo, o composto terá 2 núcleos ou mais. Agora eu quero que você perceba algo muito importante. O sujeito composto tem a ver exclusivamente com os núcleos e não com estar no singular ou no plural. Veja só, os meninos amam açaí. Você pensa assim, o meu verbo está no plural, então vai ter 2 núcleos, ele vai ser composto, porque os meninos, está no plural, não é um menino só. Mas é o engano, tá, aluno? Muita atenção para o que eu vou falar agora. O sujeito composto tem a ver apenas com a quantidade de núcleos. Então, mesmo que os meninos esteja no plural, olha só, eu tenho apenas um núcleo. O os eu posso retirar e menino segue apenas sozinho. Então, ele ainda será um sujeito simples. E agora sim, eu vou para o sujeito composto. Os manauaras e os paraenses. E aí sim, eu tenho uma conjunção aqui, aditiva, e eu sei que eu vou incluir mais alguém. Então, eu tenho manauaras e paraenses. 2 núcleos, então meu sujeito será composto. Por fim, os idosos, os jovens e as crianças receberão a vacina. Tenho aqui meu verbo e aqui 3 núcleos: idosos, jovens e crianças. Se eu tenho 3 núcleos, o meu sujeito será composto. Bem, meninos, existem ainda mais alguns tipos de sujeito e também o predicado, mas isso eu só vou ensinar no próximo vídeo, então não perde tempo e vai para o próximo link. Beijão, até o próximo vídeo!